Boa noite, boa noite, boa noite, povo da quarentena, quarentena people, eu, Hugo Medeiros, aqui do Coluna Blues Rock, chegando para mais uma live. Infelizmente, né, não são mais lives diárias, mas são lives semanais muito especiais, feitas com muito carinho e sempre trazendo músicos do mais alto gabarito. Hoje nós vamos contar aqui com a presença, muito obrigado Igor, muito obrigado Wilson já pela presença. Contaremos aqui com uma musicista. Eu prometi que eu ia fazer um mês direto aí só com musicistas, porque eu quero muito, demais, com todo o mérito possível, aumentar o número de mulheres no Coluna Blues Rock. Quero mais mulheres no Coluna Blues Rock. Por quê? Por que não mais mulheres? Poxa, as mulheres têm tanto a acrescentar, não apenas a música, a sociedade, em tudo. Quero mais mulheres no Coluna Blues Rock. Por isso que, semana passada, fiz uma live com a fantástica, a linda, maravilhosa, simpática, talentosa Taryn Spillman. Hoje estarei fazendo a live com Mari Kerber, uma pianista muito talentosa, se não me engano ela é de Porto Alegre, eu tenho certeza que é Rio Grande do Sul, só vamos confirmar daqui a pouquinho se é de Porto Alegre. Semana que vem também continuaremos no Sul. Será a senhora Dani, ela, que também é muito talentosa, mas enfim, não sei se devo falar, mas enfim, eu tive, né, no caso, uma ingrata surpresa quando eu vi que um texto meu foi inspirado em um vídeo. Não falei plagiado, falei inspirado, como sempre não dou brechas para processo. Inspirado, sem os devidos créditos. Para quem quiser entender a história, vai lá em Coluna Blues Rock 2.0, se inscreva no canal, por favor, e veja lá, é o vídeo mais atual que tem. Só posso falar que é de um desses youtubers com não sei quantos mil seguidores e, enfim, popzinho. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Tô aqui, vou chamar daqui a pouquinho Mari Kerber. É uma pianista muito talentosa, ela toca muito blues, toca boogie-woogie. Conheci ela durante essa quarentena, mais uma musicista, mais um músico que eu conheci durante essa quarentena e fico muito feliz de tê-la aqui. Lembrando que a Copa Rainha Eterna já está rolando. O primeiro confronto deu Aretha Franklin. O segundo confronto está sendo hoje Billie Holiday contra Bessie Smith. Votem, ainda dá tempo. Dá para votar até umas 7, 8 e alguma coisinha. Eu vi que a senhora Mari Kerber acaba de entrar. Então, para deixar essa live mais bonita, mais simpática, com mais leveza, vou chamar a senhora, né? Mari Kerber. Olá, Mari. Olá, Hugo, tudo certo? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, Mari. Como é que você está aí nessa quarentena? Tudo certo. Agora tá meio frio aqui no sul, né? Tô cheia de roupa, mas pô, que honra estar aqui participando. Tô falando, né, sobre a leveza e sobre. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui participando hoje. Deixa eu. Ah, nada que isso. Prazer é todo meu, Mari. Eu tenho falado aqui desde o início dessa quarentena que se tem uma coisa, acho que são duas coisas, na verdade, pelo menos aquele copo meio cheio, né, dessa quarentena, é que eu tenho conhecido muitos, mas muitos músicos talentosos que eu conheci agora, e isso é muito bom, e vários aqui eu já estou fazendo live, você é mais uma dessa leva, e eu acho que outra coisa, Mari, que eu insisto nisso, não só no Brasil, né, mas eu acho que no mundo todo, Mari, o público
estava deixando de consumir a música ao vivo. O pessoal estava achando, uma ideia errada, equivocada, é claro, achando que a música do streaming bastava. E nesse isolamento social, eu acho que as pessoas estão dando mais valor a vocês, músicos. Então, eu acho que isso há males que vem para o bem. Se Deus quiser, a sociedade como um todo vai parar, não parar, mas vai entender que apenas o streaming não dá para satisfazer a nossa alma, né? Não, com certeza. Até porque agora tá aparecendo esses shows drive-in, né? Parece que as pessoas não só estão com saudades de sair das casas, das tocas, mas também de poder ter esse contato com o artista. Eu acho que é por isso É. também que as pessoas consomem a música ao vivo e, enfim, assistem as lives para poder ter esse contato que muitas vezes a música gravada não traz esse afeto, assim, né? Do que seria, por exemplo, tu tá ouvindo uma música de algum show ao vivo, nem que seja em algum streaming, enfim, mas essas gravações ao vivo que fazem a gente estar mais perto dos artistas, assim. Eu concordo inteiramente. Vou dar um meu exemplo aqui, pode parecer piada, mas eu juro que não é, tá? Quando rola aquele DR aqui, barraco com a minha esposa, se eu ir para a sala e botar minha música alta, o barraco vai continuar. Agora, se eu vou pro boteco escutar uma guitarra longe, escutar uma guitarra alta, sabe? Pô, eu vou voltar para casa leve, cara. É diferente. A música ao vivo mexe com o nosso espírito, cara. Por isso que vocês, músicos, são tão importantes para a sociedade. E eu acho que depois de muito tempo, a sociedade tá revalorizando o papel dos músicos. Pô, tomara, né? Eu acho que é um refúgio muito grande, assim, que a gente, principalmente agora, nesse momento de isolamento, de quarentena, que a gente precisa ter um refúgio, né? Para esquecer É. um pouco de. Não só esquecer também, mas talvez um pouco de esperança, assim, no meio desse caos que a gente, às vezes, né, começa a ficar meio deprimido, assim, dependendo do dia, tu acorda feliz, dependendo do dia, tu acorda pensando que não dá para criar expectativas a curto prazo, porque a gente não sabe quando vai acabar. Então, a arte, para mim, pelo menos, posso te dizer pessoalmente que é a melhor forma de refúgio. Assim, eu sento no piano, toco a tarde inteira, não vejo o dia passar. Quando a gente já vê, já é a noite, assim, e a vida fica mais leve, como tu falou antes, né? Concordo inteiramente, Mari. E assim, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Aqui no Rio de Janeiro, a Percebi que gente já. Oi? eu percebi Perdão. que tá quente aí. Tá aquele frio de carioca, 25 graus. Bah, nossa. Eu amo Porto Alegre. Pô, quem me dera estar nesse frio, mas enfim. O que eu ia falar? Ah, sim, me lembrei. Aqui no Rio de Janeiro nós entramos já numa fase de flexibilização da quarentena, né? Algumas coisas já estão abrindo aos pouquinhos e tal, mas foi um compromisso que eu assumi aqui com os seguidores, aqui com o Coluna Blues Rock, que enquanto durasse aquela quarentena rígida, eu ia fazer live todos os dias, né? E eu posso te falar, assim, modéstia à parte, eu sei que foram poucos os seguidores que estavam aqui, mas todo dia eles estavam aqui para justamente escutar um bom papo, escutar uma boa música, e isso mexe com a gente, mexe com todos, claro que sim. Que legal. Fazer lives todo dia deve ser um compromisso, assim, né? De estar naquele horário. E com certeza faz toda a diferença, assim, porque é uma forma também de refúgio, né? Esse bate-papo. Daqui a pouco as pessoas também começam a participar, não sei, mandar mensagens. Então, com certeza é uma forma também de arte. Gerou muito barraco aqui em casa, mas não vamos falar disso. Mari, vamos começar do início aqui, Mari. A primeira vez que eu te vi, novamente, foi durante essa quarentena. Foi quando hoje em dia, uma das minhas bandas favoritas aqui brasileiras é a Little Butter, né? Ai, que legal! Eu amo aqueles safados. Nossa, eu adoro, 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 adoro. E conheci também durante a quarentena, diga-se de passagem. Só que teve eu já sabia que era uma banda de all men, sabe? Todos homens. Mas teve uma música assim que eu vi uma pianista ali, eu falei, caraca, será que eles adicionaram uma mulher agora ao piano? Eu ia adorar, ia ficar muito legal.
Aí que eu vi... Não, mas é sério. Aí no próximo vídeo que eu vi deles, eu vi que você não estava lá. Aí eu perguntei para, pô, mas cadê aquela menina? Ah, não, é a Mari, ela fez uma participação aqui. Foi a primeira vez que eu pude conhecer você, né? Aí, passado um tempo, Mari, semana passada, eu tinha combinado com a Dani, ela, da Hard Blues Trio, do Dani e Old Jules, como é que é o nome? Old Jules. O Jill Bees? Dani B and Old Jules, né? Sim, é a banda nova deles agora, né? Isso, que é muito criativa também, sensacional. Eu tinha combinado com ela, né? Aí ela, na última hora não, né? Faltando uma semana, ela falou, pô, eu esqueci que eu tinha um compromisso, eu vou te indicar a Mari. Falei, tá, vou pegar a indicação. Aí, quando eu vi que a foto da Mari Kerber era aquela do piano da Little Butter, falei, agora que eu vou querer fazer. Pô, a sincronicidade das coisas, né? O mundo Não é não? Eu sempre digo, Porto Alegre é um ovo, mas o mundo também é um ovo, porque imagina, tu me conhece, a primeira vez que tu ouviu falar de mim, então foi com os guris lá de Minas. Exatamente. Queridos, eu adoro eles. Na verdade, a história é super engraçada, porque a gente foi. Eu tenho um dueto, né, com a Ali Ravanello, a gente tem um CD. Sim. Tu tenha dado uma olhada lá, que a gente. Vamos falar dele mais pra frente. Vamos falar mais pra frente, beleza. E aí eu tenho esse dueto e a gente resolveu ir para Minas ano passado. A gente fez nossa primeira tour lá, a gente passou um fim de semana, tocamos fizemos 3 ou 4 shows. E aí a nossa banda de apoio foram 2 guris, que foi o Rafa Negromonte e o Rafa Caniello. E esses 2 guris fazem parte também da Little Butter, né? O Negromonte é o baixista. E o baterista agora eu até não tenho certeza se é o Caniello ou o Luiz. Às vezes eles fazem essas trocas, assim. Mas aí a gente conheceu esses guris, eles nos acompanharam nessa tour de 3 ou 4 shows, a gente voltou, e aí esse ano a gente foi em março de novo. E a gente tinha, assim, ó, shows marcados, 9 shows marcados seguidos, de uma semana a outra. E foi bem no início da pandemia. E daí, quando começou a pandemia, os shows começaram a ser cancelados, obviamente, a gente teve que voltar. Só que nisso, antes de voltar, a princípio a gente tinha marcado o show de quinta a domingo, a segunda, se não me engano. Até outra segunda, né? Uma semana e meia. E aí, como aconteceu essa questão da pandemia, a gente tinha marcado alguns vídeos com o pessoal da Little Butter que tiveram que ser adiantados, porque a gente teve que adiantar o nosso voo para Porto Alegre. E aí, nisso, a gente gravou, assim, 3, 4 músicas diretaço. 2 takes cada uma, no máximo, assim, com o pessoal da Little Butter. E foi a primeira vez que a gente tocou com a banda completa, porque foi super legal, que daí tinha 2 gaitas, né? Tinha o Little Butter, o Edu Sana e o Wagner na gaita. E aí o Gui Borges cantando. Aí uma das músicas que a gente tocou foi com 2 baterias ainda, que foi com o Rafa Caniello e o Luiz Moreira. E aí o Negromonte no baixo e o Piero Grande na guitarra. Que o Piero, no fim, a gente fez até uma gig lá de trio, onde era eu no piano, o Ali na gaita e o Piero na guitarra. E, pô, a gente adorou, assim, fazer esse som com o Cris. A gente mostrou o som para eles na hora, eles saíram tocando, são muito bons, assim. E acabou que a gente teve esse material super legal quando a gente voltou, né, para divulgar. E o engraçado foi que foi divulgado 2 meses depois. A gente gravou isso em março e foi divulgado agora em maio. E aí, bateu aquele aperto no coração, aquela saudade de estar em Minas de novo, com aquela galera. Principalmente agora, né, que a gente não pode estar todo mundo junto tocando. Para quem não sabe qual canção que a Mari está falando, eu cheguei a publicar aqui no IGTV do Coluna Blues Rock. A Mari provavelmente também tem no IGTV dela, e o Little Butter, evidentemente, que também tem. Então, ou seja, vocês têm 3 formas, 3 canais para verem esse vídeo. E é sensacional. Se não me engano, é T-Bone Shuffle, correto? T-Bone Shuffle. Isso. É sensacional. Little Butter é foda, ainda mais com o temperinho do piano ali da Mari, ficou espetacular. Espetacular. Eu adoro a Little Butter, já está assim no meu top 5 de bandas brasileiras da atualidade, tranquilamente. Com certeza. Mari, diz uma coisa.
Vamos começar pelo começo? Como é que começou a sua relação com o piano? Então, eu comecei a tocar mais ou menos com uns 9 anos, comecei a fazer aula de teclado, né? Eu lembro que no meu colégio, no meu antigo colégio, tinha aulas extracurriculares. Eu olhei assim, a gente sempre diz que não é a gente que escolhe o instrumento, é o instrumento que nos escolhe, né? E eu, piazinha, assim, com 9 anos, procurando as classes extracurriculares lá, e olhei pro teclado e ele me olhou de volta, assim, aí foi um amor à primeira vista, comecei a fazer aula. Mas antes disso eu já tocava, porque eu tenho a minha avó, ela é super musical, toca acordeon, né, aqui de Galdéria, e ela sempre teve muitos instrumentos na casa dela, e eu sempre fui de brincar, assim, de querer explorar cada instrumento. E aí, com 9 anos, eu decidi fazer a aula e desde então eu venho tocando, assim. Daí eu fui mudando um pouco os caminhos, né? Com 9 eu comecei a tocar aprendendo a ler partitura, um pouco mais de música clássica. E aí, no decorrer do tempo, aprendi também um pouco de violão. E aí acabei optando por seguir mais no piano. E no decorrer do tempo fui vindo assim para música popular, por improviso, por todo esse mundo que eu vivo hoje. Eu não sei, assim, eu sou completamente um ignorante musical. Eu não sei a diferença de um Fá para um Lá, para um Si, não tenho a menor ideia do que eu estou falando. Aliás, quem entrou aqui agora, não sei se você também curte um rock and roll. Acredito que você deve curtir, mas quem acabou de entrar aqui foi o baterista do Dr. Sin, aquela banda de hard rock brasileira, o Ivan Bucic. Abraço, Ivan. Essa menina aqui, Mari Kerber, no dia que vocês precisarem fazer um piano bacana, chame essa menina porque ela é muito talentosa. Mas eu ia falar aqui que eu sou completamente ignorante musical, mas eu tenho uma impressão, Mari, aí você, como pianista, você pode me corrigir, né? Mas eu acho que a pessoa, né, o músico, na verdade, que começa os seus aprendizados no piano, eu acho que ele tem uma musicalidade muito diferenciada. Até porque a maior parte dos pianistas, ou tecladistas, como queiram, acaba começando sempre com a música clássica, com teoria clássica. Você acha que é por aí mesmo ou é um exagero meu? Então, o que eu sempre digo, assim, eu dou aulas também, né? O que eu sempre digo para os meus alunos é que não é porque eu sou suspeita por tocar piano, né? Mas o piano, o teclado, todos esses instrumentos de teclas, eles são muito mais fáceis para compreender teoria. Porque a teoria musical, não só pela questão de leitura de partitura, né? Mas a teoria, se tu vai tocar, por exemplo, uma guitarra, num baixo, tu não tem ali o desenho exato, né? Dos acordes, de toda essa questão harmônica e melódica, enfim. Se tu olha para o piano ele é um desenho em que é mais fácil de tu enxergar as coisas que tu está fazendo. Né? Pelo simples fato também de, por exemplo, de ser um instrumento que a gente chama de temperado, que é um instrumento onde tu toca a nota e a nota sai, né, afinada, digamos. E se tu pega, por exemplo, um violino, antes de tu aprender a tocar, primeiro tu tem que aprender a afinar, tem toda uma questão de relação com o instrumento, onde a teoria acaba é, sendo muitas vezes praticadas até no piano, assim, eu tenho vários colegas, né, de faculdade que tocam outros instrumentos que acabam tendo o teclado só para aprender essa questão teórica, assim. Talvez por isso. É. É, é verdade. E sempre quando eu converso com um pianista, não sei porquê, agora também pode ser, sei lá, pessoal, porque se tem um instrumento que eu amo, claro que eu adoro guitarra, rock and roll, hard rock, Motorhead, essas porra toda. Mas eu sabe que assim, hoje em dia, o instrumento que eu mais gosto é o piano, sabia? Escutar um Neil Russell, escutar um Dr. John, escutar um Ray Charles, para mim é outro patamar, sabe? É diferente, é muito diferente. Eu sou suspeita para falar, mas o meu instrumento preferido também é o piano, veja só. Mari, você tem uma parceria com o Ali Ravanello, que é um puta de um gaitista aí do Sul. Vocês dois são de Porto Alegre mesmo? Eu fiquei. Sim, na verdade, o Ali, ele não comenta, ele não, geralmente ele fala que é de Porto Alegre, né? Mas ele nasceu em Santa Catarina e eu nasci numa cidade perto, no Novo Hamburgo, mas nós dois atualmente moramos aqui. A gente se Ah, conheceu na faculdade aqui, nós somos colegas de faculdade, e desde então a gente toca, toca o terror pelo mundo.
Ótimo terror aqui com de passagem. É, mas você falou que começou no clássico, pegando teoria e tal. Quando é que você acabou se enveredando pro blues? Pro blues, eu vejo você também. Aquela música que você gravou com o Little Butter, que vou falar novamente, é sensacional. É mais um boogie-woogie, né? Quando é que você foi por esse caminho? Então, é uma história super legal também, porque o Ali foi a pessoa que me trouxe para esse caminho, assim, porque a gente se conheceu na faculdade, né, como eu acabei de falar. E quando eu entrei na faculdade, a gente fez música popular, aqui na Federal, aqui do Rio Grande do Sul. E quando eu entrei na faculdade, eu queria muito aprender esse mundo, assim, né, da música popular, só que eu vinha de um campo que era mais leitura, era menos Sim. voltado para o improviso. E aí eu conheci o Ali, e o Ali, a primeira coisa que ele fez, ele tem uma banda aqui que é muito boa, por sinal, também, Ali Blues Ravanello. E ele me deu um CD da banda dele. Aliás, ele deu um CD naquela época, foi o único que eu ouvi. Hoje em dia eu acho que eles têm 4. E aí eu ouvi, né, fui pra casa, assim, ouvi o CD, e eu ouvi que tinha um piano muito foda atrás, que eu ouvi aquilo, eu pensava, nossa, é isso que eu quero aprender a fazer. E aí, no dia seguinte, né, eu fui encontrar o Ali na aula e falei pra ele, pô, que legal, né, aquelas teclas no teu disco, quem é que tocou? Daí ele me disse, o Luciano Leães, que é um pianista Porra, lá de Alegre, um dos melhores do Brasil, se não, discordo inteiramente. Discordo inteiramente. Um dos melhores do mundo. mundo, com certeza. Bah, queridaço, queridaço, e bah, sempre admirei muito ele desde então. E aí eu falei pro Ali, pô, será que ele me daria aulas, assim, né? Como quem não quer nada. Daí ele disse, olha, não sei, manda mensagem para ele. Aí no dia seguinte mandei mensagem e encontrei o Leães, a gente fez uns 2 meses de aula, não me lembro. Ele me deu algumas dicas, assim. E era muito engraçado, Hugo, porque eu ia na casa dele, ele me ensinava e eu tinha que ir para a faculdade depois. Tomara que não tenha ninguém do curso aí assistindo. Mas eu tinha que ir para a faculdade depois e eu faltava as aulas para ir para casa estudar, porque eu ficava super empolgada, assim, querendo estudar aquele repertório que o Lens me passava. E aí, nisso, uns 2 anos depois, o Ali tem um dueto com o Nicola Spolidoro, também um super guitarrista que super conhecido, assim. E teve um show que eles iam fazer em dueto que o Nicola não pôde ir. E aí o Ali me mandou mensagem: pô, será que tu conseguiria tal dia? Preciso. A gente tem um show aqui marcado e o Nicola não vai conseguir. Aí nisso eu disse pra ele: vale, mas a gente não tem nenhuma música ensaiada, né? A gente tem o quê? Umas 4, 5 músicas para um show de 2 horas, não dá. Aí o Ali me disse: não tem problema, tu só precisa saber 3 coisas, que é o boogie, o shuffle e o slow. Aí nisso, no resto a gente se vira. Aí a gente chegou lá e o Ali ia me dizendo, tá, agora vamos fazer um shuffle aí em sol. Daí eu começava a tocar e ele ia encadeando, colocando umas letras em cima que ele já conhecia, de músicas que ele já tinha no repertório, assim. Aí nisso, eu só sei que a gente saiu de lá, era uma gig que a gente tinha, sei lá, umas 5 músicas preparadas, a gente tocou 2 horas e meia, 3, assim, seguidas. E foi super divertido. Então, nesse momento, assim, eu vi que, tá, é isso que eu quero pra vida. É blues, é jazz, é tudo que envolve esses improvisos aí. Muito legal, que história bacana. E você corrobora justamente com aquilo que a gente já fala e que é falado aqui nas lives por vocês, músicos, como que o blues é uma música de improviso, né? Com certeza, sim. Tanto que é o que a gente estava comentando antes da Little Butter, né? Essa banda mineira, os guris da Little Butter, quando a gente foi para lá, a gente não tinha nenhum repertório ensaiado, assim, a gente não chegou a ensaiar nada, a gente mandou o repertório. E aí, claro, tu tira porque tem uma estrutura, né? Geralmente essas músicas têm uma estrutura de A a B, que a gente chama, e aí o resto é improviso, assim. Então tu aprende aqueles pequenos trechos ali, de resto sai improvisando. E aí se cuide quem estiver junto, para não ficar 1 hora ouvindo a mesma música, né? Sensacional. Luciano Leães, tu é foda, tu sabe disso. Eu amo o Luciano Leães, para mim eu acho que ele tá nos meus 3 músicos brasileiros que eu mais gosto assim, da atualidade. Esse cara é um gênio. Ele é Sem falar que ele é mestre, e sem falar que ele é um super produtor, né?
Com certeza, o Clube do Blues aqui. A gente, inclusive, também gravou um vídeo do Clube do Blues durante a quarentena. Ele organizou junto com o Zé Carlos, que é um fotógrafo também e guitarrista da cena de blues aqui. Eles organizaram um vídeo com mais de 40 cabeças, assim, e foi Eu vi, legal. Better Days, o nome. eu vi. Foi bem legal mesmo, Mari. É, já que você passou, né, você saiu daquela coisa mais clássica, teórica, você acabou se enveredando pelo blues, para o blues, por causa do Alê, do Luciano. Quais são os seus pianistas hoje em dia, né? Claro, hoje, nessa onda, deve ter outros também, mas nessa onda boogie, woogie, blues, shuffle, quais são aqueles que mais te influenciam? Então, posso só fazer um adendo antes de responder a tua pergunta, que eu vi que o Piero acabou de mandar Little Butter na área. Beijão, Piero. O pessoal da Little Butter acompanhando ali, não tinha visto. Que legal, a gente comentando um monte aí. Mas, então, sobre os pianistas, olha, a pianista que eu mais que eu mais me espelho, assim, aquela pianista que toca na alma, sabe? Sempre que eu ouço é a Nina Simone. Eu vi que tu fez, inclusive, uma enquete essa semana. Eu votei nela, fiquei muito triste, inclusive, que ela não ganhou, mas tudo bem. É que ela tem um lugarzinho especial no meu coração. Mas ela é uma pianista maravilhosa. Sim. E você sabe que assim, eu falei uma coisa, eu acho que foi essa semana, não sei quando, e que algumas pessoas depois vieram e falaram, mas pô, como é que você falou isso? Eu acho que a Nina Simone é muito maior pianista do que foi como vocalista. Porque a Nina Simone, o sonho dela era ser pianista de concertos de música clássica. Então ela tinha uma base teórica e tal. Claro que foi uma grande vocalista, tem super importância no jazz, na música negra americana, mas, na minha visão, eu gostava muito mais dela como pianista. Com certeza. Eu diria que, assim, na minha visão, ela é muito mais pianista-compositora, né? Porque ela, Sim, parte das músicas dela, ela que compunha, assim. E tu deve falar isso pela questão do documentário, né? Do documentário da Nina sim, Simone, sim, sim, que sim, que sim. eu sou dela, e isso é engraçado, porque tu vê uma mulher completamente no auge, assim, né? De uma carreira, sei lá, multimilionária, assim, e tudo que ela queria era ser pianista de concerto. Então, quando ela foi tocar no Carnegie Hall, se não me engano, que ela foi fazer um show com a banda dela, ela acabou apresentando uma música de concerto, porque o sonho dela era fazer um recital no Carnegie Hall, não um show, Sim. né? Então, mas eu concordo plenamente com o que tu disse. Ela, para mim, é uma referência como pianista e cantora também, mas eu acredito que ela se via também muito mais como pianista do que como cantora. O canto veio junto. E assim, para quem viu o documentário, é sensacional. Para quem não viu, veja assim que terminar a live. Durante a live, não. Mas é, e a gente vê, né, no documentário que boa parte depois dos problemas que ela teve de cabeça, ela teve problemas seríssimos de cabeça, depressão, boa parte veio justamente pela perseguição que ela teve em ser negada na escola de pianista, escola de concerto, pela questão racial, né? Aquilo mexeu demais com ela. Aí corrobora com o que você falou. Ela mesmo se via mais como pianista do que como uma cantora. Exatamente, ela sofreu uma injustiça, né? Segundo que aparece no documentário, e logo depois também aparece que, não me lembro se foi na década de 80 ou 90, que ela recebeu depois uma carta dessa mesma universidade que rejeitou ela, pedindo desculpas por ter rejeitado, porque ela merecia ter entrado enfim, meio que confirmando aquilo que todos já sabiam, né? Que foi pela questão. Então, Isso é bem triste mesmo, Mari. Mari, você, como já tinha falado mais no início, eu falei que a gente ia falar um pouquinho depois, chegou o momento. Você gravou um disco muito bacana, que foi o So Many Stories to Tell, com Ali Ravanello. Fala um pouquinho dele. então, o So Many Stories to Tell foi um disco que eu e o Ari a gente gravou em formato dueto, né? Justamente porque a gente queria ter um disco que a gente pudesse, enfim, vender e mostrar para os lugares como seria o nosso show em dueto. E é muito legal a história porque também voltamos ao assunto
universidade, que durante a faculdade a gente teve a oportunidade de fazer como TCC. A gente tinha a possibilidade de fazer outras formas de TCC, mas também fazer uma produção fonográfica. E nessa produção fonográfica, no caso, a gente produziria e comentaria sobre esse mesmo, sobre a produção, sobre o CD. E aí o Ali teve essa ideia de fazer, na minha produção, então vou fazer um CD nosso. E ele tinha algumas letras, ele vinha aqui em casa, a gente ficava compondo, né? A gente ficava pegando aquelas letras e tornando elas musicais, enfim, juntos. E aí, no final da faculdade, ele apresentou esse TCC como trabalho de conclusão, assim, né? A produção fonográfica. E aí, no meu TCC, eu fiz também um álbum que acabou sendo solo, daí que eu chamei outros convidados, assim, de músicas que eu tinha composto, inclusive, antes de entrar para a faculdade. Então, músicas que eu compus enquanto adolescente, assim, e nós dois lançamos tudo isso, todos os CDs, e foi super legal no fim o show de lançamento, né, do So Many Stories to Tell com Ali, porque a gente chamou a Big Band da mesma faculdade onde a gente se formou, então foi meio que uma compilação, assim, de um show em dueto, a gente fez parte dele em dueto aqui no Sgt. Peppers, um local de shows aqui de Porto Alegre super legal, e a segunda parte daí a gente chamou a Big Band, aí eram arranjos, assim, sensacionais, que a gente teve a oportunidade de fazer parte deles. O disco é muito bacana mesmo. Recomendo a todos, já está no Spotify. Eu fiquei escutando essa semana toda, né? Com o Ali Ravanelli é bem bacana. Por isso que no Spotify, esse do Ali tá 2019 e o seu tá 2020, né? Então, é porque bateu, né, esse período de entrega de TCC, provavelmente. Exatamente, a gente acabou, na verdade, entregando início de 2018, mas aí até fazer trâmites e mixar, enfim, a gente acabou lançando o nosso em 2019 e eu lancei o meu agora, 2020. Nem me lembro o ano, mas acabei colocando bem depois, assim. Acabei lançando ele. Tá lá no Spotify, até decorei a data, em 26 de janeiro de 2020. Nossa! Tarefa de casa foi feita. Foi, pô, claro que foi. Você fez esse disco solo, você fez esse com Ali, que é muito bacana, escutem, vale muito a pena escutar. Inclusive, eu coloquei ele na playlist do Spotify, do Coluna Blues Rock, que eu estou fazendo uma grande playlist com tudo, que vai desde Ratos de Porão, a Mari Kerber, Miles Davis, a sei lá o quê. E você também, claro, e você também gravou esse teu disco solo, que você já gravou, e você já acabou de falar, porquê do lançamento, que tem esse lance do TCC. Então, Mari, é o disco Em Movimento, né? Você falou que são canções mais antigas, mas você colocou agora, tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, Mari. É um disco que eu gostei bastante, eu te falei isso até no início da semana. Eu não vou falar eu não vou perguntar de todas as músicas, senão vai ficar muito longo. Eu separei algumas músicas aqui, que aí você vai falando sobre elas, pode ser? Pode ser, vamos lá. O disco se chama Em Movimento, né? Foi lançado dia 26 de janeiro de 2020. O disco abre com a faixa homônima ao disco, Em Movimento. Né? Ela é uma canção instrumental e uma coisa que me chamou a atenção, Mari, é que assim, ela não tem um estilo definido. Em certos momentos você vê uma influência aqui, outra colar de alguma coisa, mas ela é essa coisa, não tem uma coisa definida. Eu gosto desse tipo de coisa. Que legal. O Em Movimento, na verdade, essa música, ela foi meio que uma compilação desse período, assim, que eu passei, né, saindo, assim, entrando na faculdade e tudo aquilo que eu vivenciei durante essas experiências e trocas de conhecimento, onde nada se é definido, né? Isso é muito legal porque a gente acaba conhecendo tanta gente de tantas áreas e eu sou apaixonada por música, então eu pego muitas influências, assim, que acabam, bem como tu disse, sendo indefinidas. E a música começa, eu não sei se tu te lembra, mas começa com um trem andando, né? E isso, na verdade, foi uma referência ao movimento que eu fazia. Eu era de uma cidade, né? Morava numa cidade a meia hora, uma hora daqui de Porto Alegre. E eu pegava trem todos os dias, vinha e voltava. E esse momento era um momento que eu tentava usar para me inspirar e compor, enfim.
E aí eu decidi fazer essa analogia, assim, né? Porque eu acho que a vida, ela é feita desses movimentos, dessas trocas de informação, e numa hora tu pode estar tocando blues, na outra tu pode estar tocando MPB, na outra tu pode estar, sei lá, cantando outros gêneros. E aí o movimento meio que faz uma síntese disso. Ela começa com uma música mais, parece quase uma trilha sonora, né? E aí entra uma parte de improvisos com uma levada mais de samba, e aí volta. Sim. A ideia é que não tenha nada definido para mostrar esses movimentos e essas trocas de experiências que a gente tem durante a vida, assim. Muito legal, Maria. Eu vou te falar. Realmente, eu ia falar isso, fiquei com medo de falar e falar besteira, mas tem momentos que eu sinto uma coisinha de MPB, até de bossa nova, outras que eu senti um samba. Então foi bem coerente com o que eu escutei, com o que eu senti, na verdade, né? Passamos aqui para Amiga Mia. No disco, é a primeira música com vocal e ela é feita em espanhol. Então, a amiga Mia, ela também foi feita, né, eu fiz ela durante a faculdade. Na verdade, ela é uma composição, ela é um poema musicado. A gente teve uma tarefa numa aula de trilha sonora, onde a gente teria que musicar qualquer texto, qualquer poema, enfim, que a gente quisesse. E eu encontrei esse texto do Gabriel Garcia Marques, eu achei ele é super fluido, assim, super rimado. Eu decidi musicar ele, né, de acordo com o texto. E aí nisso eu levei para uma das aulas e encontrei a Ariane Vink, que é a cantora que faz parte dessa música, e mostrei para ela e ela saiu cantando. E eu pensei, bah, ficou muito melhor do que eu imaginava, assim. E eu decidi gravar justamente também porque é mais voltado para uma chacareira, assim, essa da música gaúcha. E eu chamei ela porque ela também tem essa experiência, assim, essa vertente que é o Dere. Então eu trouxe meio que para uma coisa mais latina, mas também um pouco de jazz latino. Não saberia definir exatamente como é que é, assim. Bacana. Volar, que é novamente uma música em espanhol. Volar a composição da letra foi feita pela Ariane também, pela Ari, grande cantora. E, na verdade, eu tinha já uma ideia da Volar, que era uma música que eu compus assim há muito tempo, né? Que era uma coisa meio milonga. E eu não tinha nenhuma letra, melodia para ela. E aí, um certo dia lá, todo o pessoal reunido, né? Eu, a Ari e mais um outro amigo nosso, Felipe Silva, grande amigo que eu já não vejo há algum tempo, porque ele acabou se mudando, acho que agora está morando em São Paulo. Mas enfim, a gente estava um dia lá produzindo umas músicas, tocando, e aí a Ari acabou cantando uma melodia em cima, chegou em casa, escreveu a letra, daí eu pensei, pô, não podia deixar de faltar mais um espanhol, né, para completar essa liga assim no disco, como se fosse vários duetos, duas músicas instrumentais, duas músicas em espanhol, mais latinas, aí depois duas músicas piano solo. Eu achei que era para fechar a liga, foi perfeito, assim. Antes de continuar aqui, botar só aqui alguns comentários rapidamente. Uh, a Nine Feet Underground, que é a famosa Ellen. A Ellen é uma enciclopédia de blues e rock impressionante. Eu não sei absolutamente nada perto dela. Ela fala: mulher, tu é um gênio. Pô, Nine. Que isso. Eu vi que antes eu tava rindo aqui sozinha, né? Porque quando a gente vai falando, a gente vai tentando ler os comentários. Ela disse: Mari também é uma grande storyteller. E aí eu fiquei com esse pontinho de interrogação, assim, storyteller, porque será que eu falo demais? Ou será que eu conto muitas histórias? Mas com certeza, se eu sou uma grande storyteller, eu aprendi com Ali. Então, só para deixar esse comentário sobre o Não sei se comentário. fala demais, mas eu tô achando o papo maravilhoso, Mari. É, vamos para Where I Wanna Be, que novamente é uma canção instrumental. A Where I Wanna Be uma canção instrumental, é interessante, né? Mas é uma música que eu compus logo depois que eu assisti uma grande pianista, a Hiromi Uehara, uma pianista japonesa, se não me engano, quando ela veio tocar aqui em Porto Alegre, no Bourbon Country. E ela foi a primeira pianista mulher, assim, que eu assisti, né? Piano solo.
E aquilo me tocou muito, assim, porque a gente é tão cheio de referências, né, de homens que tocam vários tipos e estilos e gêneros. E aí, quando eu assisti a Hiromi tocando, eu pensei, poxa, que legal, né? Como a gente... É legal quando a gente tem referências, assim. E eu ouvi uma música dela que me emocionou muito, que foi Place to Be. E nisso, assim, eu estava muito emocionada. Cheguei em casa, comecei a compor. E em homenagem a ela, eu deixei de título justamente em inglês para fazer uma referência a Place to Be, que é Where I Wanna Be, aonde eu quero estar, né? Como ela sendo aquela pessoa que eu achei muito foda e onde eu quero estar. Quem sabe em alguns anos, assim. Por falar em foda, Mari, eu fiz um compromisso aqui, há umas 3 semanas mais ou menos, que eu ia fazer pelo menos um mês direto só com lives com mulheres. Porque vocês são fodas. Vocês são mais inteligentes, pelo menos para mim, eu acho. Vocês são mais bonitas, vocês são mais delicadas, vocês são mais engajadas, vocês são mais talentosas, vocês são mais tudo. Então, um mês só as mulheres aqui no Coluna Blues Rock. Semana passada começamos com a fantástica diva Taryn Spillman, grande cantora. Hoje estamos com você, Mari. Que legal, bah, parabéns pela iniciativa aí. Prazer é todo meu, Mari. Passamos então para, calma aí que minha... Ah, sim. Lembrança, que é a primeira cantada em português. Então, Lembrança foi uma música que eu tava muito na dúvida, assim, de colocar no disco, né? E é uma música que eu compus num dia dos pais, compus pro meu pai, eu acho, quando eu tinha uns 14, 15 anos. E ela sempre, ela sempre me tocou muito, assim, porque ela é muito íntima, né? Fala muito da minha história, assim, em relação ao meu pai. E eu não sabia se eu colocava ou não, daí um dia desses eu mostrei ela pro Ali, e o Ali disse, poxa, se eu tô colocando todas essas histórias do nosso disco, tu tem que colocar essa música do teu pai no teu disco também. Aí ele me convenceu e eu, tá, primeira música que eu cantei também, gravei minha voz, né? Então foi uma coisa assim, tipo, completamente exposta, né? Mas eu gostei bastante do resultado e eu achei que foi um bom pontapé inicial para começar a cantar, assim. Desde então eu canto bastante. Eu adoro a sua voz. Mari, continue cantando. Eu vi que o Ali tá aí. Ali, assim que passar esse mês das mulheres, vamos marcar uma live aqui contigo. Tô... Tem que rolar sim, tem que rolar. Mas é que como eu sou um cara muito machista, né? Machista no sentido de que eu mando, vocês mulheres são muito melhores, entendeu? Ainda vai demorar um pouquinho. Chegamos na última faixa do disco, Mari, que é Right Across the Street, que justamente é uma canção que também está naquele seu disco com Ali, né? Sim, a Right Across the Street foi tipo assim, para finalizar a compilação de músicas, que foi uma gravação que a gente fez. Se tu não te importar, eu vou contar a história desde o início, tá? De novo, já que eu sou uma grande storyteller. Por favor. Teve um dia em que eu e o Ali, a gente estava tocando num bar. E numa segunda-feira, assim, aqueles dias que, segunda-feira chuvosa, dificilmente vai ir muita gente no bar. E dito e feito, né? Tinha pouquíssima gente no bar, a gente tocando. E aí, no intervalo do show, a gente estava ali conversando com o pessoal. E aí chegou o dono do bar, o seu Cláudio, aqui do Bar Parangolé, super conhecido aqui de Porto Alegre. O seu Cláudio chegou e nos disse: pô, Mari, olha só, o maestro da orquestra sinfônica aqui da cidade está ali presente, está assistindo vocês. De repente, vocês vão dar ali um oi. Aí nisso a gente foi conversar com ele, o Evandro Maté, um grande, grande regente daqui. E a gente começou a conversar com ele e disse: poxa, olha só, eu tava pensando em chamar vocês, porque a gente faz concertos comunitários aqui e o próximo vai ser de blues e jazz. A gente pensei em algum momento chamar vocês. Aí, beleza, passou uns 2, 3 meses, o Hugo, ele nos chamou e a gente tocou num auditório muito grande aqui de Porto Alegre, né? Auditório Araújo Viana. E o auditório, assim, quase lotado num feriado de 20 de setembro. E nisso, todo o concerto foi gravado. E como era um concerto com muitos músicos, foi com a Orquestra Unicinos, que agora está extinta, né?
mas tinha em torno de 30, 40 músicos, assim, e foi incrível porque a gente também acabou tocando um arranjo da própria Right Across the Street, ou seja, uma música nossa, né? E a gente teve a oportunidade de tocar ela com arranjo de orquestra. Então a gente começava a tocar, assim, e aí entrava toda aquela orquestra com um monte de músicos e dava vontade de parar só para ouvir, assim. A gente quase esquecia de começar a tocar, porque foi um momento muito emocionante, assim, um dos maiores shows e concertos que a gente fez. E aí nisso a gente recebeu depois a captação, né, desse concerto ao vivo e eu decidi, não, a gente tem que usar esse áudio de alguma forma, porque foi um momento super importante para nós e eu decidi colocar como última faixa do meu disco solo daí. E olha como as coisas são muito coerentes, Mari. Claro que o disco todo é muito legal, mas a música assim, que mais me emocionou foi essa, sabia? A Ride Across the Street. Sim. Olha só que legal. Bah. Pô, novamente, o disco todo é muito legal, mas a música que mais me pegou foi essa. Bah, olha só como as coisas se fecham, né? Né? Muito legal, Mari. Mari, já tem várias pessoas aqui falando. Hugo, seu mongolóide, cala a boca e deixa a guria tocar. Hugo, cala tua boca, coloca um sapato na boca. Várias pessoas aqui com aquela educação inglesa, né? Mari, pode tocar alguma coisinha pra gente? Com certeza. O que você quiser, por favor. Deixa eu pensar. Tu comentou antes sobre o Ray Charles, também, que é um dos pianistas, meus pianistas favoritos, assim, minhas referências. Eu tô agora um pouco em dúvida se eu toco um Ray ou se eu toco um blues, um shuffle. O que tu me diria, assim, me ajuda a escolher? Mulheres, escolham. Bora lá, então. Never more to roam. Spend the rest of my nights right here with my wife. Ain't roaming no more with no angel. No, no, I ain't gonna do it. 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 I ain't roaming no more with no angel. Sensacional, Mari. Muito legal, cara. Parabéns. Ah, muito obrigada. Deu para ouvir tudo aí? Não sei. O piano ficou perfeito, Mari, mas só na hora de cantar, como é captação de celular e tem a compressão da internet brasileira, que é muito ruim, tenta cantar sempre virada para o microfone, senão a voz dá aquela... Né? Pois é, eu acho que eu vou dar uma baixadinha aqui, porque senão não chega até aí, né? O microfone tá meio longe. Vou contar só uma coisa muito rapidinha.
Teve um pianista que eu entrevistei aqui nessa quarentena que ele se recusava a tocar, a usar, né, o celular em câmera de selfie. Porque quando ele via depois o vídeo, ele via que o baixo da mão estava invertido na direita. E ele Ai, falava que ele fala que tem toque, ele não aguentava, ele excluía o vídeo. Então ele virava a câmera mesmo sem ver, sem me ver na entrevista, eu falando com ele, ele não me via, só tem. para que o baixo ficasse na mão esquerda. Putz, vai, muito toque, né? Mas eu fico meio confusa. Nesse tempo eu tava assistindo a live do Leães e aí eu demorei um tempo para entender o que estava estranho, assim, mas eu Sim, realmente tava. A mão esquerda dele tava aqui, assim, né? Daí tu fica meio dá exatamente. no cérebro, assim. Exatamente. Mari, me tira uma dúvida de, novamente, eu sou de. A Ellen acertou, sim, foi o Ori Borger, Ellen, foi o Ori Borger. Uma pergunta de ignorante Ah, Mari. Qual a diferença entre o blues, perdão, qual a diferença entre o boogie woogie e o shuffle? então, geralmente, assim, a diferença dos estilos de blues acaba sendo mais evidenciado pela bateria, né? O baterista vai acabar dando esse groove, assim, dependendo do ritmo, assim. Mas no piano, eu acabo diferenciando pelo baixo da mão esquerda. Então, seria o seguinte, por exemplo, no shuffle, isso aqui, que é mais ou menos o que eu tava tocando agora, né? Seria esse baixo aqui, né? Isso aqui, então, seria um shuffle que é um ritmo um pouquinho mais intermediário, né? Nem muito rápido, nem muito lento. E aí, Aham. o bug, geralmente, o baixista vai estar fazendo uma linha melódica que é mais ou menos isso aqui, ó. Então, seria uma linha melódica que, para mim, acaba sendo, para que eu diferencie no piano, eu diferencio mais com a mão esquerda. Ou, no caso de uma banda, né? Quem faria isso seria o baixista mesmo. Muito legal, Mari. Finalmente eu consegui entender o que, que é, eu como ignorante. Mari, para não passar em branco, você poderia mandar alguma canção do seu disco? Com certeza. Pode ser em movimento? Claro, qualquer uma. Isso. As músicas com Ali, infelizmente, eu não consigo fazer sozinha, né? Falta meu dueto aqui, mas então eu vou fazer a música instrumental.
Muito legal, Mari. Olha como as coisas são, né? A gente falou aqui no início, né? Que a música ao vivo é diferente do streaming, porque ao vivo tem emoção e tal. É, como você tocando agora em movimento, né? Por mais que eu não esteja aí, mas só de eu estar te olhando, tocar e tal, ela passa outro sentimento, sabia? Parabéns. Ah, muito obrigada. Muito legal, Mari. Novamente, gente, estou aqui com Mari Kerber, grande pianista aí atualmente em Porto Alegre. Ela tem uma parceria muito legal com o gaitista Ali Ravanello. Ela tem um disco solo super, hiper, mega bacana, em movimento. Está lá no Spotify, é facinho, facinho de escutar. Escutem, degustem, todos, de preferência com uma garrafa de vinho. Daqui a pouquinho, gente, como já é tradição, assim que eu terminar aqui a live com a Mari, eu vou estar jogando lá no canal do YouTube do Coluna Blues Rock 2.0. Coluna Blues Rock 2.0 no YouTube. Mari está chegando no final, Mari, infelizmente. Pô, Hugo, muito legal ter essa conversa contigo aí. Nada melhor da gente se conhecer do que numa live, assim, né? Fazendo já Claro, perguntas de assuntos que a gente ama, que seria a música, no caso. com certeza, Mari. Mari, muito obrigado mesmo. Começamos com Thales Pillman, passamos para Mari Kerber, ou seja, o nível ficou lá em cima, gente. Muito legal, Mari. Viu? Te agradeço muito. Muita. Não precisa de sorte, né? Mas muito sucesso aí com Coluna Blues Rock, um projeto maravilhoso que dá mais voz ainda aos artistas, né? Principalmente agora que a gente precisa desse apoio nesse momento em que a arte tá sofrendo, assim, né? Tá sofrendo cortes aí por causa de toda a questão da pandemia. Então, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Mari. Mari, vamos fazer o seguinte. Diga. Faltam mais ou menos uns 3 minutinhos, 2 minutos e meio, mais ou menos, para a sessão aqui do Instagram finalizar, né? Porque ele finaliza com 1 hora, com toda a delicadeza, né? Sem avisar nem nada. Então, vamos fazer o seguinte, Mari. Você pode mandar aquele blusão assim para incendiar o sábado de todo mundo, tipo Little Richards com sei lá o quê, aquele blusão para botar fogo em todo mundo. Aí, tipo, quando você mandar a última nota, eu encerro a live, pode ser? Vai ter que ser aquele blusão para acabar em 1 minuto? Não precisa ser 1 minuto também. Pode botar aí 2 minutos e meio, tranquilo. Ah, muito boa. Tá, vou mandar um Caldônia, então, um Boogie-Woogie. Vai lá. Lonely like I know that it's your baby. I love her just the same.